Meu nome é Marcelo e eu sou professor do CCL. Meu curso é o de jornalismo e sou, vamos dizer assim, um usuário interessado do Moodle já há um largo tempo, desde quando não se falava nem Moodle assim, na universidade. E, bem, não sou técnico, né, de ferramenta, não sou programador tampouco. E eu aprendi o Moodle como se deve, acho, aprender, né? Fuçando no dia a dia. O tema principal de hoje não é nem tanto o Moodle, a ferramenta do Moodle, no caso, seria a ferramenta específica chamada Laboratório de Avaliação ou Workshop, é, mas o tema da avaliação formativa, que pode ser trabalhada fora do Moodle, inclusive. Dentro do Moodle, o Moodle é apenas uma ferramenta no caso, e mesmo dentro do Moodle há várias ferramentas que poderiam ser utilizadas com esse propósito. Uma delas é especificamente a laboratório de avaliação. Então, o meu programa para hoje é falar inicialmente sobre a avaliação formativa, né? Depois eu vou mostrar para vocês o funcionamento da ferramenta laboratório de avaliação. E para uma terceira parte, eu já tenho pronto uma espécie de um exercício simples para a gente fazer ainda hoje, fazer aqui, usando a ferramenta, onde vocês se sentirão na pele de alunos, né? Como é que eles reagiriam a essa ferramenta. Eu acho que essa experiência, no fim, trará sensações interessantes. Mas o mais importante neste momento é falar sobre a avaliação formativa, que é o que me leva a usar essa ferramenta. Acho que está pequeno, não sei se tem muita luz aqui, mas também não pode apagar. Deixa eu ver se eu posso... Bem, na verdade isso aqui amplia-se de uma certa forma. Está um pouco claro aqui, avaliação formativa, né? Eu vou falar um pouco sobre os princípios desse tipo de avaliação, né, que é a dialogia, também alguns objetivos que são interessantes quando a gente usa esse tipo de ferramenta, alguns requisitos que a gente precisa para trabalhar com a avaliação formativa e também alguns desafios que são interessantes que se colocam para nós professores, tá? Embora esta palestra ela esteja localizada dentro da formação para EAD, eu quero dizer que, bem, primeiro, eu não dou aula em EAD, não tenho experiência de EAD, eu uso esse tipo de avaliação e esse tipo de instrumento em aulas presenciais. Serve, portanto, tanto para EAD quanto para incrementar aulas presenciais, tá? Bem, primeiro então sobre a questão dialógica. Tudo nasce a partir de uma experiência e aí eu tenho que contar um pouco de qual foi essa minha experiência, né? Lá no curso de jornalismo, até em função de a gente ter que se adaptar a essas mudanças recentes e formas de avaliação, né? Enfim, eu me pus a repensar a avaliação, mas um tanto cansado de utilizar os métodos mais convencionais, como, por exemplo, trabalhos em grupo, os alunos fazerem, né, pesquisas, monografias, não que não tenham valor, né, esses trabalhos, provas, às vezes tendo também, pela quantidade de alunos, né, aquela quantidade grande de provas a serem corrigidas, e que às vezes eu ficava me perguntando se isso realmente está servindo para demonstrar que os alunos, o que eles aprenderam, né?
quantificar o aprendizado, né, por meio da avaliação é uma coisa que eu sempre achei muito complicada e, entretanto, a gente vive num esquema tradicional do qual não podemos escapar, onde, no fim das contas, façamos o que façamos, a gente tem que quantificar quanto que o aluno aprendeu na forma de números, né? Tem uma média e tem uma média mínima lá para ele atingir. E a gente sabe que muitas vezes essa média, ou a aprovação ou reprovação, não reflete necessariamente um verdadeiro aprendizado, né? Não nos dá muito feedback sobre o que eles realmente aprenderam. Eles podem ter decorado, eles podem ter colado, enfim. Então eu fui atrás, né, de outras possibilidades e, enfim, tomei um belo dia, sem mais nem menos, contato com esse tema de avaliação formativa, onde se trata de uma avaliação em que ela é interpretada não do jeito, diríamos então, tradicional, qual seja, aferir, né? Chega o momento de atribuir nota, medir o conhecimento, julgar, né? Ou então um verbo que a gente usa muito, né? Chegou o momento de corrigir, né? Eu detesto corrigir. Que é aquele que corrige? É aquele que, enfim, sabe tudo e, enfim, vai atestar verdadeiro ou falso, certo ou errado. Então esse tipo de coisa não me satisfazia. E, ao mesmo tempo, mantinha-me num certo distanciamento com os alunos, uma vez que, se ele tem aquela média que lhe interessa, passou, tchau e bênção, não fico mais sabendo desse aluno. Se ele não passou, bem, vocês sabem como é que é, né? Eles vêm pedir meio ponto, 1 ponto, 2, 3, até 5, com quaisquer histórias e com quaisquer justificativas, choram, ajoelham, enfim. Isso também não é o feedback que se espera, né? E sei lá pelas tantas você cede ao choro, obrigado professor, te amo e tchau, nunca mais também. Então, esse tipo de coisa não me deixa realmente satisfeito. Então, a avaliação formativa, ela tem entre um dos princípios essa maior aproximação, né? Vamos dizer assim, entre o professor e os alunos. Realmente eu não achava que ia ter tanta luz aqui. Pois é. Você vê que é a não experiência de uma aula em AD ainda, filmando. Eu estou acostumado a apagar as luzes na sala e eu esqueci, não, poderei fazer isso. Bem, com um pouquinho de improviso a gente chega lá, né? Aproximação de nível entre professor e alunos. Então, esse é um princípio básico da dialogia, né? Que remete a dois conceitos, né? Diálogo duplo, né? Dupla fala, vamos dizer assim, mas também de logos, dupla lógica, né? E um princípio fundamental dessa duplicidade lógica, duplicidade de discurso, é a não hierarquização dos discursos. Então, tem um princípio aí por trás, que é o fundamental, que é o da não hierarquização entre aqueles que participam do ato dialógico, ou seja, a não hierarquização entre professor e aluno. Isso, sim, é uma quebra de tradição que, ainda que a gente tenha boa vontade, e eu tenho procurado ter boa vontade com isso, nem sempre é fácil, né? A gente abrir mão, parece que estamos abrindo mão da autoridade de professor.
A gente está sempre tendo que retomar o foco e pensar, e não é bem isso, não, isso não é perda de autoridade, mas não se colocar, né, naquele negócio, eu sou professor, eu falo, vocês ouvem, e quando chegar uma avaliação, vocês repetem aquilo que eu desejo ouvir, porque no fundo é isso que acontece. Isso pode ser traduzido numa fala que é muito comum nos corredores escolares, que o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Então é um acordo tácito, não mexe comigo, não mexe com você, é uma coisa que eu chamo de uma ética Celso Russomaniana. Tá bom para mim, tá bom para você, tá bom para ambas as partes. Enfim. Então, o princípio é não hierarquização entre o saber do professor e do aluno. Não se trata de perguntar, mas quem sabe mais? É o professor, é o aluno? Professores e alunos sabem coisas diferentes. E é importante que a gente também esteja disposto a aprender o que a gente não sabe, mas eles sabem. Né? O que eles têm para contribuir. Então, nesse sentido, aproximação de nível entre professor e alunos. Paulo Freire, que é um autor que eu gosto muito quando trato das questões pedagógicas, quando ele fala dialogia, ele fala dialogia é um discurso entre iguais. O que ele quer dizer com iguais? Com pessoas que se colocam no mesmo plano. No mesmo plano. Se você não se coloca no mesmo plano, não haverá diálogo, haverá a tentativa de apenas transmitir, né, forçadamente uma mensagem. É o que se chama em comunicação, e está aí também um dilema para nós jornalistas, né? Vamos dizer assim, toda uma tradição em termos de comunicação, onde a ideia é transmitir uma mensagem, segundo a ideia de um emissor, que deve ser recepcionada, né, pelo receptor da forma que eu, emissor, desejo, né, de modo a causar um efeito que eu tento controlar. Então essa é uma visão teórica que vem desde o início do século XX, dos primeiros estudiosos da comunicação nos Estados Unidos, e que serve até hoje muito de modelo de como pensar a comunicação, né, os meios de comunicação, ainda que as experiências, né, vividas de fato mostrem que isso não acontece, simplesmente é impossível de acontecer. Você não tem o controle sobre as recepções e muitas vezes nem sobre as emissões, né? E nem tudo está também resumido ao emissor ou receptor, é um aparato muito complexo de fatores, né, que formam o que chamamos então de comunicação. Hoje à tarde eu tive a oportunidade, não sei se algum de vocês também, de assistir não toda, mas uma boa parte da palestra. Você estava lá, qual que era o nome da... desenho pedagógico no auditório do prédio 10, e falou-se do desafio de passarmos de um modelo de comunicação que é o de um para todos para um modelo de todos para todos. Pois justamente esse modelo emissor-receptor é o que a gente podia dizer desse modelo um para todos. Esse um que teria o controle. É da mesma forma, aplicado à sala de aula, o professor acreditar que ele tem o controle sobre a recepção, né, do conteúdo, que os alunos vão realmente receber aquele conhecimento como se a gente pudesse transmitir integralmente as coisas da forma que desejamos,
Eu costumo até brincar, né, que transmitir informação é coisa que você faz com pendrive, né? Pendrive você espeta e você transmite dados. As pessoas não têm uma porta USB, né? Talvez em Matrix tenha aquele negócio, pluga atrás na cabeça, você poder, talvez nesse caso, transmitir alguma coisa na sua integridade. Mas não é assim que acontece. Aliás, nem em Matrix acontece, no fim, assim. Tudo depende do quê? Tudo depende da experiência de cada um. A experiência do professor e a experiência dos alunos. O que ocorre numa sala de aula é sempre o produto da interação entre as experiências dos professores e dos alunos. Então, nesse sentido, a gente tem que buscar essa aproximação de nível. Eu vou trocando as cores. Tudo para... Opa, esse não. Tudo para pretinho. Bem, não o professor, e são muitos alunos na sala de aula. As interações, então, não é também entre o professor e o aluno, mas entre os próprios alunos. Que a gente sabe que de alguma forma, em alguns momentos acontece, e em outros, quando a gente deseja que aconteça, aliás, não acontece, né? Acontece nos corredores, acontece fora, acontece nas redes sociais, acontece às vezes no momento da aula quando a gente não quer que aconteça, quando a gente quer que preste atenção, mas quando a gente coloca eles para interagir, então parece que há algum desconforto também, né? Por exemplo, vamos formar grupos e trabalhar em grupo. Ou então, mesmo numa atividade, pode ser também tanto presencial quanto online, podemos pôr um fórum no Moodle e pedir para que os alunos contribuam. Sei que as experiências mudam muito de sala para sala, mas muitas vezes eu me decepciono ao ver que às vezes você coloca lá, vai ter um fórum aqui livre para discutir, né? Vocês podem durante a semana colocar coisas e de 50 alunos vai lá e coloca alguma coisa, quando muito. Então a gente repara o seguinte, os próprios colegas, eles parecem, apesar de serem dessa geração que se chama geração Y, alguns falam geração Y, geração conectada, por um lado, diria que sim, mas por outro, diria que ela também contém dentro dela as resistências e os vícios de um modelo tradicional. Talvez porque entrem na escola, a escola tem um modelo que é conhecido e é reconhecido como sendo aquela coisa tradicional. Então, uma inovação, eventual inovação, pode trazer algum tipo de suspeita, de falta de confiança, talvez. O aluno talvez não se sinta muito à vontade, porque de repente está sendo proposto algo ali que não é o que geralmente ele está acostumado a ver desde as séries iniciais, né, do início da educação, lá na educação básica. Eu me surpreendo às vezes de turmas, não sei, talvez a experiência de vocês, lá no CCL nós temos das salas maiores, são salas muito largas, né? Às vezes tem umas salas um pouco profundas, mas lá nós temos salas muito largas. Então, eu acho sempre muito engraçado como tem um grupo que senta num hemisfério ocidental, outro no oriental, e aqui faz meio que assim, né? Aqui não tem muita gente, assim. E de repente há pessoas que sistematicamente sentam aqui que provocativamente você manda, agora você vai conversar com aquele que está lá. E aí você começa a reparar que essas pessoas não se conhecem, se bobear não sabem nem o nome uma da outra. Às vezes os alunos, e eu tenho algumas atitudes às vezes muito provocativas, então, por exemplo, trabalho em grupo,
Já tem agora um tempinho que eu não dou trabalho em grupo. O pessoal reclama muito quando eu dou trabalho em grupo, porque eu sorteio os grupos. Aliás, eu faço o Moodle, deixo esse serviço sujo para o Moodle. Né? Ele tem uma ferramenta, sorteio grupos, é um clique. Pá, a sala toda está dividida em grupos. E eles bravejam, detestam, vão na coordenação, vão na ouvidoria, enfim, reclamar do grupo, do colega que caiu, enfim, que é um colega que ele não conhece, porque ele tem aquele grupo que ele já faz trabalho desde o primeiro semestre, alguns desde o colégio. Enfim, há essa reação que no fundo é o quê? É uma reação antidialógica, é de evitar e negar o outro. Um outro que é um outro desconhecido. Né? Assim como esse aluno muitas vezes é desconhecido para nós e nós somos também figuras absolutamente desconhecidas para eles. Ele não vê o professor exatamente, ele vê uma instituição, uma escola, um obstáculo, talvez. Muitas vezes, chega fim de semestre, sala dos professores, eu queria falar com o professor, que professor? A matéria lá, por exemplo, marketing. Sim, mas tem vários professores de marketing, qual deles? Aquele baixinho, careca. Mas tem dois, qual o nome do seu professor? Não sabe o nome do professor. Isso não é raro. E às vezes não sabe o nome da disciplina. Hoje tem prova do fulano. Qual é a disciplina? E não sei se alguém aqui dá aula de mais de uma disciplina para a mesma turma. Às vezes acontece. Sei que não é muito pedagógico, né? O mesmo professor, mais de uma disciplina na mesma turma, mas eles não conseguem diferenciar. Olha, agora acabou aquela aula, agora é outra, né? Porque então é aquela confusão. Eles não nos conhecem. Uma vez eu tive uma briga muito séria, não foi aqui no Mackenzie, tá? Mas uma briga muito séria mesmo, durante mais de hora e meia, duas, assim, discussão muito forte, muito feroz, que chegou uma hora que não aguentei e eu chorei. E aí paralisou a sala inteira. E tinha uma menina ali na frente que... Nossa, o professor também chora. Aí que se estabeleceu um contato. Que perceber que havia um ser humano do outro lado, porque isso não estava sendo reconhecido até então. Então há essas dificuldades e elas são, de certa forma, inerentes e produzidas dentro de um modelo de educação que está aí há muito tempo. A gente frequentou esse modelo, a gente se formou nesse modelo. E ele impõe essas dificuldades e desafios. Então, uma tentativa de, vamos assim, diminuir pelo menos essa distância, o princípio dialógico prevê essa maior aproximação e interação entre professor, alunos e entre os alunos. Eles se acostumarem com isso. Pode levar um tempinho, mas enfim, é o nosso objetivo. Bem, ao fazermos isso, nós vamos ter um ganho aqui, porque vamos começar a trabalhar e a travar contato com outras experiências que não a nossa, e nós vamos ter um conteúdo em sala de aula que será muito mais plural e diversificado. Né? Deixar que os alunos tragam-nos não só exemplos, não só leituras, mas histórias de vida, muitas vezes. Que faça-nos entender um pouco mais de como é que aquela cabecinha funciona, como é que que lógica está por trás daquele aluno. Bem, coisa fundamental é a cooperação entre alunos e professor, que no caso de uma avaliação formativa,
é um momento em que ambos, professores e alunos, reaprendem durante esse processo. Ele é um processo que não é estático, ele é dinâmico, ele ocorre durante um percurso, e eu vou chamar esse percurso de experiência, uma experiência que será compartilhada entre esse grupo. Tá? De onde se parte nesse percurso, né, que é um percurso de produção contínua e colaborativa de conteúdo. Então nós vamos, ao longo do semestre, produzir juntos, continuamente e colaborativamente, conteúdo. Claro que não se parte do nada. O professor tem que dispor um material inicial. Né? Tem que ter uma proposta original. Pode ser, por exemplo, uma bibliografia, enfim, vídeos, enfim, aí você tem uma infinidade de materiais. Né? Um caso prático, depende do tipo de curso, do tipo de aula, mas parte-se então de uma disponibilidade do material inicial e os alunos, a partir de então, eles vão produzir um conteúdo novo a partir desse material inicial. No caso, por exemplo, lá no curso de jornalismo, eu dou aulas de teoria do jornalismo, entre outras, e não exatamente na minha disciplina, mas em outras do mesmo semestre, eles produzem reportagens, notícias. Na minha aula teórica, uma pergunta fundamental é por que as notícias são como são? Na aula prática, e esse é outro problema, né? Teórico, prático, não dialogia, né? Então vamos dizer que quando a gente fala de dialogia, a gente começa automaticamente a criar pontes entre conteúdos, por exemplo, ditos teóricos, outros ditos práticos, de modo a eliminar de preferência essa divisão. Então, eles estão lá numa outra disciplina, dentro de um laboratório, produzindo notícias e produzem segundo uma certa técnica pré-definida, numa certa ordem, mas raramente se perguntam por que é daquele jeito. A minha tarefa é que eles reflitam por que as notícias são como são. Então eu poderia pegar quaisquer notícias e trazer como exemplo para eles. Eu resolvi que fizéssemos isso a partir das próprias notícias que eles produzem em outra disciplina. Tá, vocês estão produzindo notícias, e eu pego desde o início, quando eles ainda estão planejando. A notícia não está pronta, eles estão fazendo o que a gente chama de pauta, né? É o planejamento de como que ela vai ser. E peço, com base na reflexão do material bibliográfico, que eles pensem em como que eles estão fazendo, porque enquanto você produz uma notícia, desde a simples escolha, que na verdade não é simples, né? Se algo vai ser ou não vai ser notícia, esse é um processo complexo de tomada de muitas decisões, que vai redundar num produto final. Então, quero que eles pensem melhor, reflitam, observem que decisões que eles vão tomando durante todo o percurso e por que eles estão tomando aquelas decisões, o que os leva a tomar aquelas decisões. E tentem fazer pontes com as teorias. Né? Então eles acabam produzindo dessa forma esse conteúdo novo, que é uma reflexão sobre o que eles fizeram e como e por que eles fizeram. Isso gera um novo material na forma de um relatório, tá? E aí eu estou contando como é que tem sido na minha experiência. Né? Tendo esse relatório em mãos, esse relatório é um novo material pedagógico e é um material rico, porque diz respeito a algo que eles mesmos vivenciaram, que é a produção daquelas notícias. A partir daí, empreende-se então uma outra etapa que vai gerar, né,
mais conteúdo novo, que é a análise crítica desse conteúdo. A análise crítica do relatório. Nessa análise crítica do relatório, eu peço então que os alunos, eles mesmos façam essa avaliação crítica dos relatórios. E aí entra algo que é possível ser feito de um modo manual, talvez alguns de vocês tenham feito já alguma vez em sala de aula, ou algo que pode ser automatizado pela ferramenta Moodle, que eu vou mostrar depois, que é a observação, né, a análise crítica de um material por seus pares. Né? Eu podia, por exemplo, como uma vez no colégio, os alunos entregam redações em folhas de papel, agora eu troco tudo e cada um agora vai olhar de novo sobre, né, aquele material, ou seja, vai refletir novamente sobre o objeto, só que tendo em mãos um outro trabalho que não dele, é o trabalho de um colega. Né? Então, ele teve uma experiência de produzir um material inicial, depois ele teve uma segunda experiência que é de pensar no que ele fez, agora, e vai gerando um material novo. Agora ele vai pensar novamente no que ele fez, comparando a experiência que ele relatou com a experiência dos outros colegas. E fazendo algum tipo de avaliação. E por isso que é avaliação formativa, porque não é simplesmente avaliação no sentido de ficar uns julgando-se aos outros, embora possa lhes parecer assim, a gente precisa, né, trabalhar um pouco a cabeça deles. Mas no sentido de que eles observem e vejam que a experiência que um teve não era a única possibilidade, há uma infinidade de outras. Isso vai sendo agregado. Então tem agora nessa etapa a análise crítica da análise crítica. E claro, no fim tem, sempre importante, o feedback do professor. Né? O professor, ele faz também a análise desses relatórios. Embora para o professor, né, fique, vamos dizer, a parte sempre mais trabalhosa. O professor tem que olhar o relatório de todo mundo, né? Não apenas de um e de outro. Bem, feedback do professor, isso é importantíssimo. Né? Isso já está colocado aqui, porque numa avaliação formativa, acho que qualquer tipo de avaliação, o feedback tem que ser constante. Então repare que vão sendo várias etapas e você tem que estar acompanhando todas elas e tem que estar fornecendo feedbacks, tentando evitar também julgamentos, mas enfim, né, a partir do material que desde o início foi lhes oferecido, material teórico, o contraponto disso com a experiência prática, vocês observarem se os conceitos estão sendo corretamente aplicados, se há, vamos dizer assim, os erros mais comuns, as dificuldades mais frequentes, as dúvidas. Então você vai conseguindo ao longo do processo fornecer feedbacks e na etapa seguinte há sempre a oportunidade de que eles aperfeiçoem esse trabalho, né? Porque é um trabalho realizado em várias etapas. Entre essas avaliações por pares, é importante também incluir, eu costumo incluir, a autoavaliação. Ou seja, ele produziu um relatório e num segundo momento ele vai, segundo critérios que o professor estabelece, avaliar o seu próprio relatório, não só avaliar o dos colegas, fazer uma avaliação do seu próprio relatório. E esse é o momento que o aluno acha, segundo o depoimento deles, o mais difícil. Eles acham que é mais fácil avaliar os outros do que avaliar a si mesmo.
Quando eu falei, agora vocês vão fazer uma autoavaliação, falaram, não, isso não, isso não, isso é muito difícil, né? Olhar para o seu umbigo é mais difícil, mas enfim, é importante. E sempre, de qualquer forma, a necessidade do feedback do professor. Então, uma coisa importante a ser percebida é que, sendo um trabalho realizado em várias etapas, podemos dizer que a cada uma delas o aluno reestuda. Ele debruça-se sobre, vamos dizer assim, né, o problema várias vezes, com um olhar que a gente pretende que vá se construindo ao longo desse percurso. Por isso que é uma avaliação formativa, né, onde ele, eu não vou dizer reaprende, né, mas enfim, ele aprofunda, ou pelo menos a gente espera que aprofunde. É claro que, como tudo, vai depender em maior ou menor grau das competências, das habilidades e do envolvimento do interesse dos alunos, seja numa aula presencial ou não. Mas, de qualquer forma, é um tipo de estratégia que faz com que não dá para fazer como muitas vezes, né? Você, olha, tem aqui que fazer um trabalho qualquer, uma atividade qualquer, e ele faz assim rapidamente, no intuito de se livrar daquilo rapidamente e nunca mais ver, né, a cara daquilo, desde que a nota seja, né, satisfatória, claro. Não, independente da nota ser satisfatória ou não, aliás, nota só no final, né? Nota só no final. Aquilo vai e volta e passa pela mão dele novamente e vamos ter que ver novamente. E isso traz novas possibilidades, né, de que esse conteúdo fique mais rico e que você tenha também um feedback maior a respeito de como que esse aluno está, vamos dizer, o que ele está entendendo, como é que ele está se apropriando desse material. E também isso vai fornecendo a nós, professores, vamos dizer assim, um diagnóstico, né, de que pode ser feito a qualquer momento, porque veja, como é um processo que dura um certo tempo, você pode introduzir modificações a qualquer momento, no sentido de aperfeiçoar. Uma vez que às vezes o que dá certo com uma turma pode não ser garantia que seja bom para uma outra, né? Então a gente tem essa flexibilidade de mexer nas coisas. Bem, eu tinha colocado aqui a autoavaliação como algo importante, já falei dela. Bem, esta é a questão então chamada questão dialógica. Sobre alguns dos objetivos, aqui vou ser mais rápido, eu já falei, né, de uma avaliação dialógica. Enfim, a avaliação não é medir, né? Entender que a avaliação não é julgar, a avaliação não é corrigir, palavra que eu detesto, a avaliação é construir. E o que é construir? É criar, é criticar. Criticar não no sentido negativo apenas do termo, né? Porque quando a gente fala de criticar, a primeira ideia que vem à nossa cabeça é, olha, tem alguém que vai falar mal, né? Não, trata-se também de descobrir as virtudes de algo. Avaliar é experienciar. Experienciar. Eu não coloquei aqui a palavra experimentar e é proposital porque eu entendo que é diferente experimentar de experienciar. Experimentar toma contato com algo que é mais ou menos conhecido previamente. Por exemplo, fazer um teste de laboratório, a gente tem um roteiro, a gente segue, a gente sabe onde vai dar no fim, né?
O experienciar significa você arriscar-se a alguma coisa, a algo que está acontecendo, você não tem a garantia do que vai acontecer, qual que vai ser o produto final, mas você tem que estar aberto a essa possibilidade, tá? Bem, alguns requisitos para que a gente faça uma boa avaliação formativa. Eu já falei aqui, mas é fundamental reprisar, fornecer feedbacks em todas as etapas, principalmente porque se trata de algo que está lidando com mudanças. É uma maneira diferente de lidar com o aluno, de apresentar-lhe a própria ideia de avaliação, né? Então você tem que estabelecer confiança com esse aluno. Uma das ferramentas, estratégias, eu diria, essenciais para estabelecer essa confiança com os alunos é o fornecimento dos feedbacks. Importante também estabelecer, desde o início, critérios claros e comuns. Vai haver avaliações. Quais serão os critérios de avaliação? Devem estar ligados, a gente sabe, ao objetivo da disciplina, né? Então, dali a gente tira os critérios, e isso é algo que a gente tem que estar sempre lembrando ao aluno, né? Olha, quais são os objetivos, quais são os critérios. Quando eu digo critérios comuns, é porque é um modelo de avaliação onde o professor vai avaliar, os alunos também vão se autoavaliar e vão avaliar outros alunos. Os critérios têm que ser os mesmos. Eu e eles temos que usar os mesmos critérios. Não posso pedir para eles fazerem algo de um jeito e depois vou lá eu e avalio de uma forma completamente diferente. Então, antes que se comece a fazer o trabalho, os critérios já estão pré-definidos. Isso é interessante porque o aluno aí, quando ele vai fazer já desde a primeira etapa, a tendência é que ele tenha um comportamento diferente. Não que em outras formas de avaliação eles não soubessem ou não teriam como saber quais são os critérios de avaliação, o que vai ser avaliado. É estranho, mas parece que numa prova tradicional eles não se preocupam com isso. O que vai ser avaliado. Eles tendem a confundir o que vai ser avaliado com o que vai cair na prova. Que essa é a pergunta. O que vai cair? Que texto vai cair na prova? Querem que eu monte uma apostila? Que texto? E eu nunca falo que texto vai cair. Porque textos não caem em prova. Caem conceitos, né? Vamos falar sobre eles, vamos pensar sobre eles. Então, quando a gente fala de critérios de avaliação, no caso aqui não é o que vai cair, mas quais são as competências que serão verificadas. Quais são os objetivos? O que é interessante aqui é ser criativo, é demonstrar compreensão e aplicação correta de conceitos, demonstrar, às vezes, certas habilidades técnicas ou atitudes éticas. Enfim, você pode estabelecer uma série de critérios dependendo daquilo que você está trabalhando. E aquilo é colocado, você tem que colocar numa lista da forma mais clara e simples possível para eles. Porque é diferente de saber o que vai cair na prova. Eles vão produzir, é claro que eles, como tem uma avaliação embutida, eles vão, de certa forma, são levados, né, na tendência a se preocupar desde o início com esses valores e já tentar incorporá-los. Eu passei a observar que, até por saber, que é engraçado isso, né? O professor sempre avalia, e talvez o fato de entrarem outras pessoas na avaliação, colegas, talvez tenha um efeito de fazer com que eles se dediquem um pouquinho mais desde o início.
talvez eles se sintam mais expostos, tá? Dizer também, já de cara, que a ferramenta permite tornar todo o processo de avaliação anônimo, né, de ninguém saber quem está avaliando quem, tá? Isso é uma coisa que eu ia falar depois, mas já adianto que isso pode ser, dependendo da turma, um certo incômodo, causar um certo incômodo. Isso pode ser tudo anônimo. De qualquer forma, aquela coisa, né? Eu tenho uma responsabilidade agora que é de avaliar e eu serei avaliado da mesma forma que eu avalio, então eu me preocupo mais com isso. De alguma forma, eu sinto essa tendência em boa parte dos alunos. Então, é o que eu estou colocando aqui, é uma divisão de responsabilidades. Agora eles também, quer dizer, isso é uma responsabilidade que cabia apenas ao professor, agora nós vamos dividir essa responsabilidade com eles, né? Nós vamos valorizar o aluno enquanto ser da experiência também, ao passo que eles também, a gente espera, possam nos valorizar como seres de experiência e não como um mero objeto que fica, né, diante deles na sala de aula, né? Então, ouvir sempre o feedback do aluno para aperfeiçoar a avaliação e eles também ouvirem o nosso feedback, né, ao longo de todas as etapas. Bem, e por fim, alguns desafios aqui já colocados que implicam, né, em mudança de mentalidade. Quebrar padrões, quebrar tradições. Entender que não há verdade absoluta. Entender que o que existe, em vez de chamar de verdade, podemos chamar que o que existe é a experiência. E entender o que é a experiência. Que a experiência, ela é singular, ou seja, ela é única para cada um, mas ao mesmo tempo que essa experiência ela é singular, ela depende fundamentalmente do coletivo. O produto que temos, enfim, final, é um produto da experiência coletiva. Não se trata de uma simples soma das singularidades, né, individuais, mas é de uma troca, uma simbiose que vai produzir sempre algo novo e que, na verdade, nunca está acabado, está em constante aperfeiçoamento, em constante movimento, de modo que, terminado, por exemplo, uma experiência de avaliação formativa, ela pode fornecer, inclusive, um material para uma nova experiência, uma nova avaliação formativa. Então, a experiência está em contínua transformação. Esse é um conceito fundamental que a gente tem que trabalhar. E quando a gente fala dessa troca de experiência, a gente volta ao princípio, né? Novamente, estamos falando de dialogia. Só há troca, só há diálogo se realmente a gente se coloca no mesmo plano. O que, só para encerrar essa parte, voltando um pouco para o caso então da comunicação, que é a minha área, eu falei no início desse velho esquema, né, emissor, receptor, e chamam isso de comunicação, quando a rigor não deveria ser chamado de comunicação. A palavra comunicação deriva de comum. Comum pressupõe a existência dessa duplicidade. Se é uma comunicação unidirecional, não há nada comum. Não devia nem ser chamado de comunicação. Comunicação, na verdade, é algo que a gente aprende quando criança. Eu lembro que quando eu estava... Na época tinha o pré-primário, agora é primeira, nona série, enfim, primeira série, segunda série, tinha uma disciplina, hoje educação básica, na época primeiro grau, chamada comunicação e expressão.
Alguém teve comunicação e expressão? Aí tinha um... Eu achava interessante esse conceito. Hoje eu sei que não é mais comunicação e expressão. Trabalhava-se a linguagem, mas uma das primeiras lições lá de criancinha era o que é comunicação. E eu lembro até hoje da professora falando, eu era pequenininho, comunicação é diálogo. O ser humano não vive sozinho. O ser humano vive em sociedade, comunicação é diálogo. Depois isso, quando a gente passa a ser mestre em comunicação, é simplesmente o princípio fundamental do que é a comunicação é totalmente ignorado. Né? Então, quando se fala dialogia, é no sentido de retomar isso. E vale tanto para a comunicação, quanto vale para a educação. Aliás, eu citei Paulo Freire. Paulo Freire tem um livro chamado Comunicação ou Extensão, onde ele praticamente não faz distinção entre o que é educação e o que é comunicação. É como se fosse a mesma coisa. E de fato, ao longo do livro, se eu trocar a palavra educação por comunicação, comunicação por educação, todo o texto continua fazendo sentido. Bem, da apresentação inicial que eu tinha, eu acho que é o mais importante, porque é o que fundamenta o trabalho.